cuidado não apresentar algo que não deve. Se você de repente não conseguir ele desligar a sua câmera, cola um papelzinho, alguma coisa na câmera. Um adesivo de caderno, qualquer coisa. Então, pessoal, a gente vai hoje falar um pouco, e vai ser um pouco realmente, porque é rápido, promoção da saúde, apesar de ser um tema extenso, mas a gente não vai dar tanto foco na promoção, porque a gente tem outros temas, e se de repente a gente tiver tempo, a gente volta para falar um pouco mais de promoção em outro momento. Tá? Então, boa tarde, pessoal. Então, em relação à promoção da saúde, nós tínhamos introduzido na aula passada que traria uma definição justamente da Organização Mundial de Saúde, onde diz que promoção à saúde ela se define como um processo através do qual indivíduos e comunidades se tornam capazes de aumentar ali tem um controle, mas seria o controle sobre os determinantes da saúde e assim desenvolver a sua própria saúde. Para a gente entender esse conceito em relação ao processo onde qualquer indivíduo ou a comunidade, e chama atenção em relação à comunidade, por quê? Quando a gente vai falar em promoção à saúde, dentro do controle social, nós vamos perceber que as organizações, as associações, os grupos de moradores organizados, qualquer tipo de associação não governamental dentro do território, ela vai ter uma característica muito importante nesse processo de promoção da saúde. E quando a gente fala sobre determinante de saúde, por quê? Isso vai viabilizar ao que nós vamos discutir na aula seguinte, sobre o controle social. Essas comunidades, elas vão participar de forma efetiva, por exemplo, na elaboração de propostas dentro do seu próprio território. Exemplo, digamos que, em relação a esse determinante, em relação à promoção à saúde, digamos que nós estamos planejando uma política de saúde para implantar, por exemplo, um setor de coleta de exames aqui embaixo no Bosque. Estamos pensando, a gestão de saúde de Arapiraca resolveu abrir um posto de coleta de exames aqui no centro, no Bosque das Arapiracas. E o que acontece? Qual é a importância da participação da comunidade? Nessa discussão, que vai fazer parte de uma programação de saúde, que vai fazer parte de um plano municipal de saúde, a população, nesse caso, a comunidade específica, ela pode dizer, não, aí não é o local adequado para abrir um posto de coleta. O posto de coleta deveria ser aberto, por exemplo, na Coab 2. Por quê? Porque o pessoal do centro da cidade já tem assistência nos diversos laboratórios próximos do centro da cidade. Então, a participação da comunidade e a participação das associações de moradores, esse papel se torna fundamental em relação ao controle social e à promoção da saúde, porque é a comunidade, são essas instituições que, empoderadas, vão dizer, por exemplo, onde é o melhor local de se efetuar uma política de saúde. Isso acontece, por exemplo, vocês do interior, quem mora em algum município aqui ao redor de Arapiraca, não sei se vocês já ouviram em algum momento lá na cidade de vocês, por exemplo, a movimentação da Secretaria de Saúde para a elaboração do plano de saúde, do Plano Municipal de Saúde. Pessoal de casa, segura aí. Vocês estão conectados? Sim. Sim, professor. Espera aí que a Tachô desligou aqui. Eu acho que ele queimou. Pessoal, eu acho que o Datashow deu problema aqui. Deixa eu chamar o Wellington, talvez a gente possa mudar de sala. Senão vocês de casa não vão conseguir visualizar mais. Vou dar uma... Pior que eu não consigo nem parar a apresentação. Ô, professor, o slide tá dando para ver. Ah, funcionou?
Tá funcionando. Não, você está conseguindo visualizar a apresentação, não, né? Não, conseguindo. Só o áudio. não, o slide também, professor. O slide também? Sim. Só Mas- não o quadro. Se tem alguma coisa escrita no quadro, eu não tô vendo, não. Ah, tá, porque eu... Estranho. Mas eu acho que daqui a pouco vai cair a conexão. O DataShow desligou aqui. Só um minutinho. Tá. Pessoal de casa, tá conseguindo visualizar a apresentação? Estamos. Beleza. Sim. Então, como a gente tava falando, acho que alguém pediu para entrar. Pronto. Agora a gente não aceita mais ninguém. Então, pessoal, a importância do papel da comunidade. Sim, eu estava perguntando a vocês. Já ouviram em algum momento no município de vocês, quem não é de Arapiraca, que a participação, essa comunicatória é mais evidente? Já viram, por exemplo, o chamado pessoal para participar das conferências de saúde, do Plano Municipal de Saúde? Já ouviram isso? Carro de som passando, chamando, né? Isso, às vezes a gente fala assim, não, mas eu vou lá, eu vou dar a minha opinião, mas não vai servir de nada. Vai, porque essas reuniões, essas opiniões são registradas em atas e são elas que fazem parte do Plano Municipal de Saúde. O que vai acontecer? Muitas das vezes a gente não percebe a olho nu que o que nós falamos foi convertido em proposta, mas porque no plano de saúde vai ser uma construção macro. Por exemplo, você vai dizer proposta do Plano Municipal de Saúde é de construir 8 unidades básicas de saúde. Né? Quem vai fazer parte dessa proposta de construção? A comunidade, a sociedade organizada. E aí, associações que estão registradas com o CNPJ tudo direitinho, tem voz nessa discussão do Plano Municipal de Saúde. É aí que entra o Conselho como controle social. E aí, o que acontece? O Conselho, nesse momento, ele faz parte, no caso, dessas comunidades, dessas associações, que vai trazer o seu representante. Eu estava ligando porque ele desligou sozinho, mas voltou. O DataShow. O Conselho, nesse momento, ele vai fazer parte agora, por exemplo, do órgão deliberativo que vai ser representando justamente dessas comunidades.
Porque para compor o Conselho Municipal de Saúde, a gente vai ver em controle social, vai ver essa convocatória. Então, a importância dessa comunidade, porque mesmo muitas das vezes, nos municípios, quando vai ter, por exemplo, a elaboração de plano municipal de saúde, o conselho, junto com a gestão da saúde, vai na comunidade e ela vai começar a fazer o movimento para que as pessoas venham para a pré-conferência, por exemplo, para elaborar a pré-conferência de saúde. E nessa pré-conferência que as comunidades, mesmo tendo participantes no conselho municipal, elas novamente se manifestam, né, dizendo, ó, aqui eu preciso de, por exemplo, uma unidade básica de saúde. Ou seja, no plano municipal de saúde dizia que tinha 8 unidades que deveriam ser construídas em 4 anos, que é a gestão de cada governo. E na programação anual de saúde vai dizer, ó, dessas 8 unidades, que é 4 anos, a gente precisa de uma unidade básica de saúde, das 8, em comunidade X. E isso a comunidade tem que trazer. E aí a gente fala assim, muitas vezes, mas por que é que o prefeito não sei quem faz o PSF, faz o posto de saúde onde ele quer? Porque não existe esse anseio, muitas vezes. A sociedade, mesmo dita organizada, não vem trazer sua demanda. E essa demanda trazida não é de boca, tem que ser registrada, né? E isso faz com que amarre a decisão do prefeito, porque ele precisa prestar conta ao Ministério da Saúde e o Ministério Público, né? São vereadores, a gente tem projeto, quem é vereador, todo cidadão, não importa, tem que projeto, legal. E muitas vezes nem Justamente. O que aconteceu? Recentemente, eu cometi um gafe que eu não lembrava que a Aurélia Fernandes, de Arapiraca, não tinha sido eleita como vereadora. Não foi eleita. Ela ficou como suplente. E o que acontece? Por que eu menciono a Aurélia Fernandes? O que acontece é que quando você vai para o bairro Senador Nilo Coelho, chamado Luar do Cavaco, à direita tem uma estrada de barro que vai dar lá no Breu, lá no final. E aquela principal ali é a estrada que dá acesso ao Luar do Cavaco à esquerda. E eu vindo por ali, que eu moro naquela região, eu fiz um vídeo. Nesse dia a gente recebeu o IPTU. Aí eu peguei o IPTU, falei, estou indo na rua, vou passar na prefeitura, né? E eu sempre gostei dessa discussão em relação a alguns direitos que a gente tem. E cheguei no setor de tributos da prefeitura e falei assim, ó, eu recebi o IPTU, só que me chamou a atenção, eu acabei de fazer um vídeo justamente na rua Pedro Alexandre que eu venho, que dá acesso, é o acesso principal. Hã? Não, eu moro, no caso, dentro, no Luar, que a gente chama, né? Que é o senador Nilo Coelho. Você é da principal da Pedro Alexandre? De barro, né? Tá. Isso. Aí o que acontece é que eu fui lá, e falando com a fiscal de tributos, ela falou assim, pois é, mas você sabe que como é que se diz? Uma das funções do IPTU é o saneamento básico, o asfalto, né? Mas não é só. Eu falei, não, mas eu não estou perguntando os outros. Eu estou justamente indo falar com você sobre esse específico, né? Sim, que o IPTU vai converter em saúde, em educação, mas estou falando esse específico. Porque se esse está calçado, eu não tenho que reclamar de calçado. Sim, vai para a saúde para assistência. Mas enquanto esse não está, esse vai repercutir na saúde. Porque vai ter lama, vai ter esgoto a céu aberto. O pessoal usa a água da pia e sai o resto de comida ali no esgoto. Então, isso vai repercutir na saúde depois. E aí ela falou assim, pois é, faça o seguinte, faça um requerimento oficial e encaminhe para a gente. Eu perguntei para ela, mas que vai dar o parecer a vocês ou a Procuradoria-Geral de Arapiraca? Ela disse, não, você pode consultar os dois, porque se você consultar a Procuradoria, ela vai mandar para a gente. Eu disse, tudo bem, então vou fazer 2 requerimentos. Um para Fazenda Pública, que seria o Tributos, e um para a Procuradoria de Arapiraca, para que ele se manifeste sobre isso. E aí, nesse percurso que ia para a Prefeitura, eu lembrei da Aurélia Fernandes, e eu tinha o zap dela. E eu mandei, vereadora, eu sei do seu... Não, eu falei assim, eu sei do seu compromisso, e aí, assim, eu queria fazer um apelo. Falei sobre o vídeo, e disse a ela, propõe aos seus colegas na Câmara de Vereadores o calçamento da Pedro Alexandre. E ela me respondeu assim, eita, desculpa, mas eu não fui eleita, eu sou suplente. Mas eu vou falar com os meus pares e nós vamos sim fazer essa indicação. Ela foi secretária, ela era vereadora, assumiu a secretaria, né, depois saiu, continuou no cargo de vereadora e na reeleição agora ela perdeu. Ficou como suplente. Mas acho que estava entrando agora que alguém ia sair
para fazer alguma coisa, ia para alguma secretaria. E o que acontece? Eu não sei se coincidentemente, mas fazem 30 dias, Luciano Barbosa postou no Insta da prefeitura, ele com o Zé Cancão, lá na rua sem asfalto, dizendo que já estavam prontos, passou até uma máquina lá, que após as chuvas agora vão fazer o asfalto daquela parte ali da Pedro Alexandre. Eu não sei qual foi o meio que, assim, como foi que chegou até ele, não sei, né? Mas eu penso, se de repente o meu pedido a Lélia Fernandes comentou com ele, ótimo, porque ela é muito próxima a ele, né? Mas assim, e outras pessoas que talvez tenham reclamado. Só que a gente tem essa falsa ilusão de que o meu grito não vai ser ouvido, mesmo que não seja, mas em algum momento vai ecoar em algum canto do mundo, né? Alguém tem que gritar. E assim, gritar com educação, com pedido, apesar de eu já saber que na prefeitura existe a aprovação de que aquela rua já está asfaltada, né? Mas independente, claro que eu não ia entrar no mérito de que, já sei que o dia foi desviado e já foi asfaltado. Não vou entrar nesse mérito. Eu só pedi que asfaltasse, né? Mas segundo postou no Instagram da prefeitura que iam asfaltar ali. Então, em relação a essa participação na comunidade, essa importância que a gente pensa muitas das vezes que eu só preciso participar quando é comigo, né? Quando é algo particular meu. E, inclusive, agora no Instagram, quando eu vi um pensamento penso que um filósofo, algo do tipo, em relação a essa importância da participação de cada um enquanto cidadão. Então, promoção da saúde é dessa forma, e a gente fala muito também em relação a coisa que é muito primária, né? Por exemplo, como eu estava dando exemplo em relação à água a céu aberto, né? O esgoto a céu aberto. É muito fácil para a gente falar assim, mas professor, no curso técnico, a gente falando dessas coisas tão básicas. É básica, mas é tão primordial, porque muitas vezes, por ser básica, a gente deixa de passar despercebido, né? E eu costumo dizer que eu não menciono algo que eu não vivencio, né? E é por isso que eu estava falando ontem na turma de nutrição, de que como é bom a gente estar, por exemplo, com uma turma que a gente consegue mencionar e debater conteúdos além da sua grade. E por isso eu perguntei quem deu ontem aula para vocês. Depois eu faço um comentário em relação a essa pergunta que eu fiz. Então, o que acontece em relação a você viver o de fato que prega, é justamente essa necessidade. Imagine a gente que está, por exemplo, na qualquer rua, a minha não, a minha calçada, mas que autoriza, por exemplo, a nós mesmos colocar o esgoto. E quem constrói casa naquela região, pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, pode colocar o cano para fora da rua, né? E pelo menos na rua que eu moro, uma das casas que não é para a rua é o meu. A minha são 2 fossas. Então, é justamente porque um dia que a gente puder gritar, e o exemplo que a gente dá, as pessoas sempre vão olhar de forma diferente. Você é omitido, você não fala com o vizinho e tal, mas a questão é que quando você tem postura, né, postura de alguém que leva o que faz a sério, as pessoas lhe veem com outros olhos. Então, a participação na comunidade é, de fato, você chegar e manifestar as suas decisões. Sempre que vocês tiverem oportunidade, movimento não sei das quantas, a Secretaria de Saúde do município está promovendo, sou lá do município, não sei das quantas, tá? Participe. Porque você só vai ter visibilidade se você participar, né? É o instinto mesmo que sempre pergunta, mesmo sem propriedade, mas pergunta, mas tem a dúvida, né? Não, mas só entra em tal cargo quem é parente do prefeito, não sei de quem. Não, mas se você for ousado que pergunta, né, você vai ser visto de alguma forma. Então, a participação da comunidade é muito importante nesse processo de promoção dentro das políticas públicas de saúde, quando falamos de promoção. E aí nós iniciamos na aula passada, falando um pouco sobre gestão sustentável dos recursos naturais, e quando a gente fala da participação na comunidade e gestão dos recursos naturais, é de fato o determinante de saúde que nós estamos comentando. Como assim recurso sustentável? Recurso sustentável é aquele recurso que ele é aplicável com um retorno significativo para a comunidade. Por exemplo, foi significativo a compra que o Brasil fez de milhões de cloroquina que ficou estocado no estoque do Ministério da Saúde e iam ser incineradas porque passou da validade.
Foi sustentável? Não sustentável, porque existia uma decisão unilateral, é a decisão do presidente da República. Não era a decisão da equipe técnica do Ministério da Saúde que dizia a hidroxicloroquina funciona para o Covid. Então, quando a gente fala de recurso sustentável, a gente fala, por exemplo, do recurso que deve ser empregado naquilo que de fato vai fazer benefício para a população. Por exemplo, quantas pessoas agora de 35 anos e mais em Arapiraca existem? 500. Então, vão ser adquiridas, em média, 600 a 700 doses do Covid para essa faixa etária. Isso é utilizar recurso sustentável. É você ter planejamento. Eu só posso comprar aquilo que está previsto em relação àquela população-alvo que eu vou utilizar. É a mesma coisa de você, por exemplo, receber R$ 1.200 e você querer gastar R$ 1.500. Então, você não é sustentável. Você tem que aplicar o seu dinheiro naquilo que, de fato, vai render e é benefício especificamente para aquilo que você quer. Então, na administração pública, os determinantes da saúde é um fator muito importante, inclusive, que beneficia a saúde e que, quando estão ausentes, criam situações de doença ou prejudicam a qualidade de vida. Como assim? Se eu não tenho determinante de saúde, vai vir estampado na programação anual de saúde que vai estar nas secretarias municipais de saúde. E quando eu trago determinantes de saúde, o que é determinante? É tudo aquilo que determina, de fato, uma condição de saúde. Por exemplo, quando eu falo determinante de saúde, eu vou colocar como uma meta, objetivo, para o ano de 2021, na Secretaria Municipal de Saúde X, que precisamos fazer pelo menos 2 campanhas do combate à dengue. Quando eu coloco na programação de saúde e todo município tem sua programação anual de saúde, porque se não tem, não recebe recurso do governo federal, e essa mesma programação de saúde, ela vai escaneada junto com a cópia da ata do Conselho Municipal de Saúde para o sistema do Ministério, e isso é o que autoriza ele transferir recurso para aquilo que você pede. Então, quando eu falo determinante de saúde, a Secretaria cria, por exemplo, um determinante de saúde. Promover 2 campanhas de combate à dengue por ano, 2021. O que é que significa esse determinante de saúde? Essa determinante de saúde identifica que a determinação de saúde está relacionada à prevenção do contágio pelo mosquito da dengue. Mas é tão primário? Não é primário. Porque se você não tem na sua programação e você precisa saber qual é o mês que você vai executar aquilo, campanha da vacina, campanha não sei das quantas. Não é aleatório aquilo ali que a Secretaria de Saúde faz. Está na programação anual dela. Naquele mês, ela tem que fazer. É por isso que, por exemplo, que nós não somos aqui, Santa Bárbara, setor público, mas nós planejamos que em julho nós faríamos um curso sobre hepatites virais. Por quê? Porque em julho se comemora o mês das hepatites virais. Então você precisa planejar o que você vai fazer. E quando nós falamos em determinante de saúde, eu preciso ver além o que levaria, por exemplo, à doença da população. Então, se a dengue levaria, por exemplo, à doença da população, um dos determinantes da saúde é prevenção dessa patologia. E é por isso que nas programações de saúde vão aparecer como objetivo do determinante de saúde pública, vai aparecer, por exemplo, combate à mosquito da dengue com 2 eventos de promoção à saúde, pelo menos, naquele ano. Né? E aí faz um mutirão, agente comunitário de saúde, a gente tem endemias e tal. Mas é bonitinho ele sair na foto. Não é para isso. Porque isso é tão verdade que é só para aparecer, que eles só fazem uma vez e acabou. Não é isso. É porque a Secretaria de Saúde tem várias políticas públicas. E não tem como todo mundo fazer todo mês um evento daquele. Né? Um momento de sair todo mundo nas casas, pegar lixo, garrafa PET, tá com a sua casa, tem água, tem caixa d'água com água, vai colocar... Porque ali faz parte de uma programação pública e que se sabe que, se eu coloquei hoje, por exemplo, o pó contra o mosquito da dengue, contra a larva na caixa d'água, eu sei que aquele pó, apesar de você utilizar água, ele vai ficar na borda da caixa, e uma próxima vez que você encher, né, a probabilidade de ainda houver larva vai ser mínima, ao menos que você seja displicente e você deixe totalmente aberta. Então, isso não é um problema da secretaria, é um problema educativo da população. Isso é diferente.
Quando nós falamos determinante de saúde, como um fator que beneficia, é ele determinar, por exemplo, um objetivo que você vai estar vendo além do que é problema de saúde hoje. Ou seja, eu estou projetando o que pode me ocasionar com problema de saúde. Tá? E quando nós falamos, por exemplo, da dengue, eu chamei a atenção para uma turma ontem conversando, a gente está falando sobre nutrição, e a gente falou sobre a falta de algumas vitaminas e de minerais, como o ferro, que leva à anemia. E eu perguntava, por que é que a gente fala em dengue hemorrágica? É porque são dois tipos de infecção. É um mosquito que infecta uma pessoa e ele tem dengue. E o outro tem dengue hemorrágica. Não é a cepa que contamina o paciente, que é uma dengue hemorrágica, e o outro é uma dengue pura, propriamente dita. Não é isso. É o efeito que a dengue desenvolve no organismo da pessoa. É a mesma contaminação, é a mesma dengue. Só que o que acontece é que algumas pessoas, de forma a questão imunológica, elas vão ter, por exemplo, uma deficiência na produção de eritrócitos, que são as células sanguíneas. Né? E o que acontece é que a gente muitas vezes não percebe que aquele exame simples que vocês, quando pedem hemograma de sangue, quando vocês veem um hemograma de sangue, enquanto técnico de enfermagem, se preocupem em observar duas coisas: quantidade de hemoglobinas e plaquetas. Por quê? A quantidade de hemoglobina, eu posso perceber que um paciente está precisando de transfusão de sangue, de 7 para baixo. 7, se ele for sintomático, transfusão de sangue. Se ele não for sintomático, não está sentindo nada, está tranquilo. Espera mais um pouquinho. Se ele baixar para 6, transfusão de sangue. E a plaquetas, porque é a plaqueta que vai determinar a coagulação sanguínea. E aí é onde está o fenômeno da dengue hemorrágica. As pessoas que têm dengue hemorrágica, está lá no hemograma, plaquetas lá embaixo. Né? Então, se torna a incapacidade. E o que é a plaqueta baixa com fator de coagulação? É uma deficiência justamente nessa cascata de coagulação, que aí segue uma outra aula que a gente fala sobre cascata de coagulação, que não tem na grade de vocês, e que vai fazer com que esse paciente sangre. Né? E aí, geralmente, os tratamentos que a gente vai vir é líquido e transamin para estancar esse sangue. Então, o que eu preciso que vocês entendam aqui, determinante de saúde projeto, é você programar uma ação que vise já prevenir uma futura doença. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, em promover 2 mutirões de combate à dengue, eu estou já prevendo que eu quero evitar que nesse ano tenha, por exemplo, um surto de dengue. Tá? Então, essa é a importância do determinante de saúde. E eu vou planejar isso como determinante de saúde, criando situações de doença, que não venha levar, por exemplo, a doença ou prejudicar a qualidade de vida das pessoas. Por quê? Não é só porque eu quero dizer, não quero que ninguém adoeça, porque a gente não quer ter problema. Não é isso. É financeiro. Sistema Único de Saúde. Ou seja, é mais barato eu prevenir para que as pessoas não venham adoecer, do que depois eu ter que ter médico para assistir todo mundo, eu tenho que ter medicamento para assistir todo mundo. Se o paciente evoluir por exemplo, para uma dengue hemorrágica, eu não ter condições de curar lá em Limoeiro e ter que mandar para aqui, para Piraca. Então, ou seja, é uma cascata de problemas que o determinante de saúde visa evitar justamente esse tipo de problema. Fato. É o que a gente diz, pessoas informadas, bem educadas e empoderadas, a gente tem melhor retorno na saúde e mais investimento na educação, porque a gente vai gastar menos na saúde. Quando a gente fala em saúde pública, é interessante que o modelo de saúde pública adotado no Brasil, ele se pauta, por exemplo, na atenção básica. Né? Se vocês olharem no site do Ministério da Saúde, qual é a área que o Ministério mais gasta financeiramente? Não é a atenção básica. É a média e alta complexidade. Por quê? Porque não existe promoção da saúde efetiva na atenção básica. Então, se nós tivéssemos essa promoção, essa efetividade, se a atenção básica trabalhasse pelo menos, que esse é o papel dela,
resolver 80% dos problemas nela, nós teríamos mais recursos para todas as outras áreas. Mas o que acontece é que, quando o paciente chega lá para a gente no PSF, ele já chega com o pé diabético. Uma patologia que ela é tão primária que você conseguiria, enquanto população, enquanto parente, enquanto posto de saúde, se de repente a família tivesse orientada, e mesmo essa família orientada, se for uma família estruturada, porque nós temos um problema social, além do problema da política pública de saúde, né? Acontece que muitas vezes, por exemplo, um paciente que poderia ter uma vida tranquila em relação ao fato de ser diabético, manter uma vida por todo o tempo, mas ele chega no PSF para a gente já com o pé diabético, e quando você vai olhar, existe um comprometimento vascular. E aí nós vamos gastar mais na média complexidade. Manda o paciente para amputar esse pé, né? Se for internar, alta complexidade. Então, isso é que a gente percebe que o sistema público de saúde diz: o SUS é muito bonito no papel, mas nós somos o culpado por ele ser muito bonito só no papel. Porque a nossa preocupação é o eu, e nós não entendemos, na verdade, a dinâmica do sistema único de saúde. Oi? Existia um secretário de Estado da Saúde aqui em Alagoas que ele dizia assim: o SUS não é verdade dizer que o SUS é pobre. O SUS é muito rico, o SUS tem dinheiro, ele só é mal gerido. E, de fato, isso é verdade. Só que essa ingerência do Sistema Único de Saúde não é só culpa de gestão de alto escalão. É culpa também do próprio profissional de saúde da ponta. Sabe por quê? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Mais uma vez, eu vou voltar para quem é das cidades ao redor aqui de Arapiraca. Principalmente o que isso acontece lá. Quantos dias o PSF na cidade de vocês fica aberto? O posto de saúde? 2, 3. Que cidade? Teotônio? Igaci? Cangandu? Aqui é a Piraca, no caso. Certo. Igaci, segunda a sexta? Lá em? Aqui, sim. Não, eu estou perguntando porque nas cidades vizinhas, Teotônio eu sei que é, Campo Alegre eu sei que é, por quê? Porque a família Pereira é outro tipo de gestão. Esse eu conheço. Só que... Ela é aberta, De onde é? Taquarana. Algum medicamento que eu receitei dela, que ela não tem lá. Tu é de que povoado? Eu sou... Jazeirão. É. Eu tenho que sair de lá para ir para o município. Eu tô tentando. Trabalhando na gestão do Bastinho lá. Trabalhando na gestão dele. Os planos municipais de programação de saúde da época do Bastinho foi eu que fiz. O que acontece é que... o que acontece é o seguinte... De fato, por que eu perguntei em relação aos municípios da redondeza? Porque são justamente o que acontece. Arapiraca, quem é Arapiraca? Cangandu, né? Arapiraca é um diferencial, né? E Teotônio e Campo Alegre também é outra realidade, que é outro tipo de administração, eu conheço como é que funciona a realidade dos Pereira. A questão é o seguinte, Arapiraca existe um acordo. E que tipo de acordo é? O profissional ele trabalha 4 dias e um dia ele dá plantão. Ou está extramuro, né? A história do extramuro, produção, etc. Beleza. Só que acontece. Por isso que muitos médicos não querem trabalhar aqui em Arapiraca. Não querem trabalhar. Porque Arapiraca, por exemplo, paga, salvo engano, líquido, acho que são 13 a 14 mil. Líquido. Oi? Aí eu vou perguntar, aí Taquarana trabalha quantos dias? 2 dias. Taquarana recebe 12 mil líquido. Eu vou ficar em Taquarana que recebe 12 mil para trabalhar 2 dias, ou vou vir para cá ganhar mais 2 mil para ficar 4 dias? Não. 2 dias, se você, por exemplo, se eu pego mais 2 dias, que é para estar exigindo que eu trabalhe 4, se eu pego mais 2 dias para ganhar mais 2 mil reais no mês, ou seja, 2 dias por semana são 8 no mês, não é assim? Eu estou trabalhando 8 dias, ou seja, mais uma semana
para ganhar mais R$ 2.000. É por isso que o município fica com um médico 2, 3 dias, por quê? Porque ele diz o seguinte, se eu for trabalhar 4 dias, eu não fico. Aí eu só vou 2, eu só vou 3. E se você quiser? Se não quiser, fique sem médico. O que eu estou querendo falar não é que está pouco, não é que eu concordo. É o problema do determinante de saúde. O problema está na ponta. Porque Agora não. É 2 dias na semana. E desde 2 dias não é possível. vai embora. Não, e a época eu via também o seguinte, o profissional ligava assim, tô sabendo que, por exemplo, Taquarana precisa de médico. A primeira pergunta é, paga quanto? X. Quantos dias? Como assim? O PSF, a política diz que é de segunda a sexta. Ah, não. O município de Maribondo eu só vou trabalhar 3 dias porque eu vou trabalhar 5 em Taquarana. E aí você diz assim, mas... Não, é o seguinte, olha, o município de Maribondo, por exemplo, está me esperando. Se você não quiser que eu vá 3 dias, então eu vou para Maribondo. E vai. E aí, por isso que muitas das vezes a população não entende e diz assim, mas o prefeito não quer médico. Não é que ele não quer. É porque tem alguns prefeitos que dizem, meu amigo, ou você vem 4 ou 5 dias, ou você não vem. E então eu não vou. E a população diz, não, porque o prefeito não botou médico. Mas é porque o médico não vai. Inclusive no plantão 24 horas. Eu tenho acompanhado Feira Grande porque a gente tem recebido alguns pacientes de Feira Grande e Coité do Noia, principalmente. Inclusive, uma colega minha que dá plantão comigo na quarta-feira, ela dá alguns plantões em Feira Grande. Tem 24 horas. O problema é que, quando a gente fala de determinante de saúde, o problema da ponta é, por exemplo, se eu estou com um paciente com a pressão alta, já dei captopril, sublingual, já dei furosemida, e o paciente continua com 15 por 13, 16 por 13. Muitas das vezes, o colega profissional médico, o que ele quer fazer? Ele quer se livrar do problema e toma que o filho é seu. Estávamos no hospital um dia, você é de Coité do Noia? Estávamos no hospital um dia e chegou um paciente de Coité do Noia. Num determinado dia, não vou dizer qual, para não saber quem é um plantonista. E aí acontece que o paciente chegou lá, saturando 89, 87, 89, 87, 89. Naturalmente, nós temos que saturar entre 85 e 89. Ninguém vai chegar a 100%, mas 89 é o natural da pessoa na nossa idade. Um idoso, 95, 96, tranquilo. E esse paciente chegou, uma paciente mais ou menos uns 40 e poucos anos, chegou saturando 87, 89, 79. Foi feito o que no Coité? Foi feito isso, está aqui a ficha. Sim, mas o paciente veio aqui por quê? Covid? Não, não é Covid. Fez 3 testes, deu negativo. Tá bom. Asma? Não tem diagnóstico fechado de asma. Certo. Mas sim, mas o paciente veio para cá por quê? Lá tem 24 horas? Tem 24 horas. Sim, mas ele veio fazer o quê aqui? Qual é o sintoma dele? É cansaço? Não tem indicação de Covid? Não tem. Então não vou botar no Covid. Por que trouxe esse paciente para cá? Não, porque a gente não tem mais o que fazer. E aqui eu vou fazer o que com o paciente? Porque toda a medicação que você fez é a mesma que eu ia fazer aqui. Não tem uma diferença. Se o paciente evoluir, aí sim. Aí aqui eu não tenho condições, eu levo para lá. Mas o problema é que o colega médico quer fazer o quê? Toma que o filho é teu. Aqui é a referência. Aí falou o seguinte, não tem outra. Entre no PS, não tem uma maca aqui. Se chegar um paciente de urgência SAMU, vai ter que ficar na maca da SAMU. Então eu não posso receber o paciente do Coité. Não é porque é do Coité. É porque me diga qual é o motivo da transferência do paciente. Saturação? Se ele não tem indicação de Covid, se não tem diagnóstico fechado de asma, ele não é paciente para esse hospital. Você tem que ficar com o paciente lá. Agora, se ele começar a rebaixar, aí sim, porque ele vai precisar de UTI. Mas eu já digo a você, aqui não tem vaga na UTI. Então só tem uma coisa. Encaminhar para o HGE Maceió. Em menos de 5 minutos, não, a técnica de enfermagem pegou o celular e ligou o Coité. Foi relâmpago. Em coisa de 20 minutos, quem chega no PSF do hospital? O plantonista de Coité do Noia. Querendo saber qual era o motivo do encaminhamento para o HGE Maceió.
Aí, só, antes de responder qual é o motivo do caminhamento, a pergunta é para você. Qual é o motivo de você ter mandado o paciente do Coité para cá, para o hospital? Saturação. Sim, mas o que você fez lá, ia fazer aqui. Não vou dar subdose de medicamento ao paciente. Sim, mas por quê? Meu amigo, se o paciente vai evoluir, ele vai precisar de UTI. Então, UTI não tem aqui. HGA em Maceió. Hum. E, como você falou aí, normal para 95, 93, 95. Abaixo de 90 é perigoso. Sim, de oxigênio. Uhum. Perfeito, perfeito. Ela tem cansaço, ela tem chiado no peito. Pronto. Tranquilo. Então, o que acontece? Esse paciente, né, imagine, se nós tivéssemos essa educação, claro que nem toda a família tem essa estrutura, não é financeira em relação, por exemplo, ter um cilindro de oxigênio, mas imagine se essa senhora de quantos anos? 85 anos. Então, vem trazer ela para o hospital. Tá. Professor, Oi. vou ter que sair aqui, viu? Beleza, tá ok. Tá. Coloca o nome no chat. É Diogo, anota aí pra não esquecer. Oi? Diogo. Não entendi. É Diogo. Não, coloca o nome no chat, por favor. Nome completo no vou chat. colocar, tá bom. Tá? Sim. Uhum. O que acontece, se é um paciente, por exemplo, que você ausculta o paciente e está secretivo, né? Existe, por exemplo, ronco no pulmão, ou sibilo no pulmão, então, se é um paciente que a gente precisa se preocupar, além do oxigênio, é precisar tomar antibiótico, porque provavelmente está com pneumonia. Mas se é um paciente que você ausculta e o pulmão dele está limpo, desatura, mas parece que não tem nada, se você levar para o hospital, é um problema no sentido de que ele pode, inclusive, ter uma infecção lá dentro, principalmente um paciente que tem tantos anos. Então, você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não, pode ser consequência da Covid. E lá, o médico de plantão que estava lá, ele fez a avaliação. E está porque aqui não tem condições de tratar um câncer dele no condições que chegou aqui. Mas o pessoal de lá que é muito natural. Se você tiver uma pessoa que vai ter que os mais de passar de clima. Então, meu que morreu, passou lá, não gosta de fazer que não tinha nada do bom. Então, o que acontece? É por isso que a gente diz, quando você recebe um paciente e você é técnico, e muitas vezes, gente, vocês vão receber um paciente e vocês vão conversar com colegas técnicos da SAMU. Se vocês puderem, e quem gostar de intensivismo, quando terminar aqui o curso técnico de vocês, tenta ingressar na área do SAMU. É fantástico a SAMU, é fantástico. Você tem uma experiência muito. E lá, justamente, e lá você vai aprender, ó, jugular. Cateter 16 na jugular do paciente. Então, o que acontece? Em relação às medidas de ação para a promoção da saúde, nós falamos que nós temos higiene, vigilância médica periódica, uma vida equilibrada, a prática de exercício físico, uma alimentação correta e equilibrada, a existência de zonas verdes e o combate à poluição
e a violência. Eu falei para vocês em relação a esse primeiro fator, higiene, né? Eu dei o exemplo da hepatite viral tipo A. Em relação à vigilância médica periódica, essa vigilância médica, ela vai estar relacionada, e vocês vão ver na próxima aula, no próximo conteúdo, não nesse próximo, mas no outro ainda, porque nós vamos falar de SUS, controle social, e depois epidemiologia. Quando nós falarmos de epidemiologia, vocês vão perceber que a vigilância médica periódica, ela vai estar relacionada a um fator chamado de vigilância em saúde. O que é a vigilância em saúde? A vigilância em saúde, ela vai se dividir em 3 vigilâncias. Vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar vigilância em saúde, pessoal, assunto de concurso público. Quando vocês ouvirem falar vigilância em saúde, está falando epidemiológica, ambiental e sanitária juntas. Quando vocês ouvirem falar atenção à saúde, estamos falando de atenção básica, média e alta complexidade. Qual é a diferença dessas políticas públicas? Isso é saúde coletiva. Quando eu falo em atenção à saúde, que eu falo atenção básica, são as unidades básicas de saúde, os ambulatórios, o PSF especificamente. Mas quando você fala em PSF, você não está falando de unidade básica de saúde? Não. São 2 coisas distintas. Existe a unidade básica de saúde que pode ter um PSF dentro, e existe a unidade básica de saúde sem PSF. Por exemplo, uma unidade básica de saúde que só tem enfermeiros e técnico de enfermagem, ou, inclusive, agente comunitário de saúde, que nós chamamos de PACS, Programa de Atenção com Agente Comunitário de Saúde. É aquele que não tem médico. Tá? Então, eu posso ter uma unidade de saúde, por exemplo, até sem o PACS, até sem o agente comunitário de saúde. Por exemplo, uma unidade básica de saúde que o prefeito falou assim: olha, aqui eu não vou querer PSF, não vou botar a programação da família. O que é que eu vou fazer? Aqui é uma unidade básica de saúde que vai ter, por exemplo, atendimento médico, vai vir 3 vezes por semana ambulatório e vai atender 20 pessoas. Então, isso é uma unidade básica de saúde normal, tradicional. Né? Isso é atenção básica. Médico na atenção básica, o médico no PSF, nós falamos que é o PSF ou EAS. O Ministério da Saúde fez algumas alterações na nomenclatura. Antes nós falávamos PSF, que era Programa de Saúde da Família. Hoje nós falamos EAS, Equipe de Saúde da Família. EAS, Equipe de Atenção à Saúde da Família. Então, o que acontece? O maior, que é a atenção à saúde, que ela tem atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Na atenção básica, eu vou ter médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, dentista, técnico em odontologia. Essa é a atenção básica. Quando eu falo em média complexidade, é o Hospital Taquarana, é o Hospital de Limoeiro, é o Hospital de Teotônio Vilela. Por quê? Média complexidade, eu acho que Teotônio Vilela faz cirurgia, não, né? Algumas. E aí o que acontece? Quando o hospital passa a fazer cirurgia, ele passa para um porte de alta complexidade, a depender do tipo de cirurgia. Se for cirurgia, drenagem, um abscesso, média complexidade. Quando eu falo de alta complexidade, é justamente o serviço onde eu vou precisar de atenção maior. Uma equipe multiprofissional, com fisioterapeuta, paciente que está aspirando, um paciente numa cirurgia, por exemplo, um pé diabético, precisar, além do cirurgião, de um vascular. Então, isso eu falo de alta complexidade. Então, a atenção à saúde, atenção básica, PSF, Unidade Básica de Saúde. Média complexidade, os ambulatórios e hospitais que não internam e faz pequenos procedimentos. E alta complexidade, nós temos, por exemplo, Hospital Regional, Chama, tal. E tem alguns municípios que têm hospitais públicos. Então, esses hospitais são caracterizados como alta complexidade. Então, esses 3 serviços fazem parte da atenção à saúde. Quando eu falo de vigilância em saúde, eu falo em vigilância epidemiológica,
em vigilância sanitária e vigilância ambiental. As 3 vigilâncias vão estar dentro da vigilância em saúde. Então, são 2 conceitos genéricos do serviço público de saúde, vigilância em saúde e atenção à saúde. Atenção à saúde com 3 serviços dentro. Atenção básica, atenção de média complexidade e atenção de alta complexidade. Vigilância em saúde dentro. Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e vigilância ambiental. Esse é um conceito que a gente precisa guardar em relação a serviço público de saúde. Então, quando a gente fala em vigilância médica periódica, é a preocupação, por exemplo, nas doenças de notificações compulsórias, que vocês vão ver aí também em epidemiologia. O que é uma notificação compulsória? A gente vai se aprofundar mais um pouquinho na epidemiologia. Isso faz parte, por exemplo, da vigilância médica periódica. Por exemplo, eu não posso ser negligente e saber que nessa unidade básica de saúde eu tenho um paciente tuberculoso e eu não notificar que é um paciente tuberculoso. Por quê? Se eu não notifico como uma doença compulsória, e o que é uma doença compulsória? Doença contagiosa. Por que compulsória? Porque se o paciente disser assim, eu não vou fazer tratamento. Não, pode passar, mas eu não vou. A compulsória vem, por exemplo, de um familiar chegar para o Ministério Público, o promotor de justiça, e dizer, doutor, meu parente está contaminando a família. Olha, ele bebe. Ele está nem aí. E a nossa família está preocupado. E ele não quer fazer tratamento. O que é que o Ministério Público faz? Ação compulsória. Requer ao judiciário internação obrigatória e forçada do paciente para tratamento obrigatório. Paciente psiquiátrico. Paciente psiquiátrico, se ele não quer... na verdade, hoje no Brasil, existe a política antimanicomial, né? Então, deshospitaliza. Só que tem paciente que, infelizmente, ainda não dá para voltar agora para o convívio social. Ele é precisado de um tratamento mais intensivo. Aí sim, nesses casos, a família tem voz no sentido de pedir ao Ministério Público que interne. Se a família, por exemplo, se não se opõe, por exemplo, paciente psiquiátrico, e, sei lá, a mãe concorda que interne o filho, né? Não dá para manter por enquanto agora, mas com a perspectiva de que depois que ele der uma melhorada, ele volta para o convívio social, a mãe pode dizer, não, eu quero sim. Só que o CAPES, por exemplo, não pode determinar, vai ter que internar. O que é que o CAPES faz? Relatório, dizendo, se a mãe já diz, eu quero, então não precisa chamar o Ministério Público. O CAPES diagnosticou, tem relatório que precisa de internação, e o paciente disse que não vai, mas se a família concordou, pelo fato de ele ser mental, ele não tem voz, quem tem é a família. Aí, o serviço de saúde, por exemplo, o CAPES tem que comunicar ao Ministério Público. O promotor... Só com decisão judicial. Não, maçonaria não. Isso é candomblé. Não, Léo. É. Eles passam 30 dias, para Maceió. Aí a família liga aqui, né? Aí o filho vai para Salvador. Oi, dá só o quê? Salvador. Sim. Pensando que é uma pessoa. Alucinação, né? Aí são decisões... Assim, existe algum a polícia hoje não pega... por exemplo, se já é um paciente que é acostumado, então já existe um conhecimento do Ministério Público nesse sentido. Beleza. Mas, por exemplo, o paciente que aconteceu agora. Né? O Ministério Público não tem conhecimento desse paciente, aí a polícia não bota a mão. E outra coisa, é proibido, ao menos que tenha decisão judicial, mas é proibido algemar paciente psiquiátrico. Tá?
E até colocar para fazer tudo. Não consegue, né? Aí tem que ter realmente o conhecimento do Ministério Público nesse sentido. Então, quando a gente fala, pessoal, em vigilância periódica médica, está muito relacionado justamente a essa questão da compulsória. Tá? Quando a gente fala em relação à vida equilibrada, é o que nós sabemos em relação à promoção da saúde, né? Cada um tem uma vida equilibrada de acordo com o que acha necessário para a sua vida, porém existe um padrão que nós deveríamos seguir, porém por N circunstância não é possível, ou não é adquirida pelo próprio paciente. A prática de atividade física, e aí quando a gente fala de prática de atividade física, quando a gente fala sobre a prática de atividade física, pessoal, mais uma vez, deixa eu falar. Vocês vão lembrar de mim no momento que a gente vai discutindo especificamente na prova. Quem está participando, quem está anotando, vai lembrar que as perguntas fazem parte desse tipo de debate. Eu não tiro questões de slide, é de debate em sala. Mais uma... sim. Tá gravado. Porque pode aparecer um conceito ou outro, mas a construção é você ler a questão, você entender, você interpretar a questão e você responder. A turma da noite corrigi hoje, antes de vir para cá, para dar aula com vocês, 51% na primeira avaliação reprovaram. E eu tenho consciência de que não é falha minha. Né? Porque justamente, ainda bem que a escola ouve as minhas aulas. Né? Então, está relacionado ao interesse. Eu perguntei quem deu aula para vocês ontem, porque, pessoal, oi? Deve ser... pessoal, ainda bem que está realmente gravada. Z1, não é isso? Não, eu queria saber qual foi a disciplina, na verdade, não quem deu aula, qual foi a disciplina. Ontem, quando eu cheguei para dar aula à noite, na nutrição, estava conversando com alguns professores na sala dos professores. E a gente sempre começa a perguntar, você deu aula em tal sala? Você deu aula para sala, tal? E aí uma pessoa perguntou assim para mim, que turma estava dando aula? E eu falei, Z1, E2, A2, E1, B2. E aí uma pessoa falou assim, Z1 é da tarde? Eu disse, é. E aí a pessoa falou assim para mim, meu Deus, nesse jeito, uma das piores turmas que eu já peguei. E eu encontrei um profissional no hospital, que falou mal dessa turma também. Professor, não. Hã? Não. Qual é o teu nome? Mari? Pronto. Mari. Eu queria, Mari, que você tivesse a oportunidade. Mas, olha, eu queria que você tivesse a oportunidade de você assistir uma aula, na turma A2 da noite. Gente, eu nunca parei um momento para fazer na aula 2. Porque realmente a turma que vai para aprender. Agora aqui, conversa demais. Hã? Aqui é menos? Gente, pelo amor de Deus, a gente perde raciocínio. Hã? Não, nem todo mundo. Mas a minha preocupação foi essa. Porque quando falaram na sala dos professores, eu sei que tem... Mas, inclusive, eu falei o seguinte. A gente lembra de algumas pessoas. Eu confesso, gente, assim, que a pessoa que veio à mente quando falaram isso para mim foi você. Não sabia nem do que é Taquarana. Eu até falei assim,
Não. Eu falei assim. Não, eu falei que tinha uma loirinha do cabelo cacheado que participava muito da aula. E assim, eu confesso que eu não lembro muito o pessoal de nome. Não lembro. E também lembrei de você. Aqui na frente, porque você sempre está na frente. Mas o que acontece é o seguinte. Eu até falei para essa pessoa ontem que o interessante é o seguinte, que a gente pode não lembrar do nome, mas da fisionomia a gente vai lembrando. E quando eu estava corrigindo a prova da turma de ontem, eu olhei, eu fui justamente em cima, porque isso eu sou muito organizado nas minhas coisas. Eu fui justamente em cima, quando eu corrigi a prova do pessoal, isso aqui é a relação, e eu vi 51% reprovado na primeira avaliação. E aí me chamou a atenção, e eu fui olhar a frequência deles. 33 pessoas que fazem parte dessa turma. Na minha última aula, 13 pessoas presentes. Na penúltima aula, 13 pessoas presentes. Na primeira aula, 26 presentes. E na segunda aula, 15 pessoas presentes. O que me chamou a atenção foi que é uma turma que participa muito, muito boa. Me aliviou porque 3 pessoas tiraram 9. E uma pessoa que só assiste aula online, que eu faço questão de falar o nome dela, Paloma, ela e o menino da radiologia, eles trabalham e acabam que só podem fazer, só ficam online, mas no dia de prova eles estão sempre presentes e saem muito bem. E ela participa todos os dias. Se ela não ligar o microfone para ela não fazer uma pergunta, para ela contestar, eu acho que assim, é bem dela. Então a gente começa a perceber, inclusive na prova, e aí eu gosto de dar o ponto de participação no final, que o ponto de participação está relacionado não é só a presença, ou não só a participação, mas muitas das vezes, por exemplo, teu nome? Como? Jefferson. Muitas vezes o Jefferson não tem a desenvoltura de perguntar, de participar, mas todo mundo está aqui o Jefferson. E eu olho e está anotando o que está falando. Então isso é participação. A pessoa que está efetivamente prestando atenção, anota e tal. Mas alguém que está no celular o tempo todo, no dia da prova, precisando de meio ponto, tchau, refaça a disciplina. Eu só lembro da fisionomia no dia que eu corrijo a prova. Eu estou corrigindo a prova, chamo de um por um, você e tal. Mais um. Não, tem mais um não. Então, assim, eu estou falando porque, infelizmente, como você falou, não é todo mundo, mas leva o nome da turma, E algumas pessoas, inclusive, que precisavam... Uma pessoa falou para mim, professor, eu estou devendo saúde coletiva 1. Ontem, inclusive, falou comigo também. Estou devendo saúde coletiva 1. Eu posso entrar na turma ainda? Eu falei, em qual? Ele disse, não, à tarde. Aí eu disse, na Z1. Aí a pessoa falou, é a Z1, Eu disse, Não, depois eu entro na outra turma. Eu não estou criando, pessoal. É assim. Então, por favor, tenham cuidado. A imagem de vocês não está boa. Não é só da instituição, é inclusive lá fora. Estou dizendo para vocês, quarta-feira, uma pessoa no hospital falou para mim, dá uma Santa Bárbara, né? Tu dá para aquela turma da tarde, eu só tem uma turma que eu dou à tarde. E mencionei que era vocês. Oi. Porque, não tudo, mas tudo, porque todo mundo fala, mas todo mundo tem uma coisinha rápida, Mas a gente vai é bom, porque a gente vai capacitar e tem que mudar a imagem da Sim. Mas, Eu vou com eles. Eu penso mesmo que eles. Eu seleciono geralmente alguns que, de fato, a gente tira o chapéu. Mas, no geral...
Não, mas é que eu digo, paga todos em relação ao nome, né? Mas em relação à avaliação individual, a gente sabe quem participa e quem não participa. E como ele falou, tem o teu nome no final? Como? Guilherme. Guilherme? Como o Guilherme falou, eu falo mesmo. Eu já disse a Dona Cleide. O dia que eu pedi para o aluno sair, ele não entra mais na minha aula. Ele vai refazer a disciplina, ou ele vai fazer em outra turma. Né? Porque uma coisa é que eu sempre prezo, é pelo respeito. E eu nunca faltarei com respeito com vocês. Nunca. O dia que por algum motivo eu faltar, vocês, minha vez, que eu vou pedir humildemente desculpa. Né? Agora, respeito é tudo numa relação, no convívio entre pessoas. Então, Guilherme, quando a gente fala em relação a não é não falar. Né? Não, perguntar é participar, é diferente. Perguntar é participar. Sim. Ok, entendi. Sim. Perfeito. Então, pessoal, vê só. Quando a gente fala em relação... Olhe que eu cheguei há pouco tempo aqui. Inclusive, eu já sei que, segundo comentários, que já rolou um baixo-assinado nessa turma para tentar tirar a professora. Mas apareceu a pretensão, né? Já chegou aos meus ouvidos que essa turma já levantou a pretensão de fazer um bastinado para tirar algum professor, acho que foi anteriormente. Olha. No grupo. Na atenção de uma outra distorcida, acabou com a reputação da nossa sala toda, não quer virar e que anda fazendo de prova, às vezes ele faz a outra pra nada e nada. Mas foi depois desse comentário, agora o comentário chegar. Quando vai explicar, o professor da disciplina de qualquer maneira. Se vier explicar, nem a maioria não tem população. Entendeu? O professor tem que ter muito cuidado para que as pessoas venham entender, por mais que converse ou não. E você faz algo, né? Conversar, mas pela forma de se pedir, como se estuda e como se entendeu? Aí eu não fiz. A pessoa que ouviu, que a gente até hoje tem uma noção, mas não sabe, com certeza, pegou de outra forma e acabou falando. Juliana, né? Então, Juliana, é muito interessante sua fala, e me permita, por favor, e me desculpe eu dar essa pausa em relação à disciplina, para a gente conversar sobre isso. Oi? Então, o que acontece, Juliana, a sua fala é interessante e me chama a atenção o seguinte: olha o conceito que a turma tem, que eu acredito que a sua fala deve ser o conceito da turma, né, em relação a pessoa tem que vir e dar o melhor que deveria ser dado. E aí eu começo a me perguntar, a professora ou o professor que deu aula, que vocês sentiram que não estava colaborando com a disciplina que deveriam, né, esse não deveria, por exemplo, o Estado dar aula para vocês. Perfeito. E quem quer dar aula que não consegue muitas vezes? Que é o meu caso, que eu tento muitas das vezes. Porque é o seguinte, pessoal. Porque é o seguinte, pessoal, olha, só rapidinho, Juliana. Porque é o seguinte, eu tenho certeza, e eu vou dizer para vocês e gravem na cabeça de vocês. Tem vários exemplos que eu trago, várias vivências de vida extracurricular em relação à disciplina, que a gente começa a fazer links para a vida. Porque se eu for dar nu e cru o programa, vocês vão chegar assim. Sim, mas... A gente tenta buscar exemplo, trazer da vida, do cotidiano que a gente tem vivido, para melhorar a compreensão, muitas vezes,
Por exemplo, trazer conteúdos, temas que vocês não iriam ver. Por exemplo, vocês não veem agora, por exemplo, a gente discutir quem é que imaginava por que as pessoas têm dengue hemorrágica e dengue sem hemorragia. São conceitos que vocês não iam ver aqui. Mas tipo, sim, mas o que é que tem a ver? Você hoje sabe, porque você é técnico de enfermagem, você é uma pessoa que lá na sua família, lá na sua vizinhança, quer queira, quer não, o vizinho quando sabe que você é técnico, mas assim, mulher, ô fulano, eu tenho um exame, tu pode olhar para mim? Você passa a ser o diferencial entre o seu vizinho, entre a sua família. A família vai trazer, repetir, tu tem como olhar meu exame? E o que é interessante é, enquanto técnico, e eu sempre fazia isso, mesmo que não fosse minha capacidade técnica, eu dizia, vou deixar aqui e amanhã eu te entrego. Eu estou aqui corrido, o que eu fazia? Eu ia para a internet pesquisar. O que significava? Mas eu não dizia, eu não sei. Porque quando a pessoa procura você, é porque ela sente em você uma fonte de resposta para ela. E o técnico de enfermagem, ele vai ter essa visão no dia a dia. Por isso que muitas vezes eu trago um exemplo para vocês. Eu mandei para vocês um vídeo do Scalp 16. Mandei não, né? O cara estava pagando um Scalp 16. Tá? Depois eu vou mandei para outra turma. E eu perguntava para ele assim, o pessoal falava assim para mim, professor, ninguém manda para a gente, porque a maioria dos professores nem falar no grupo falam. E eu sempre, uma vez ou outra, quando tem alguma coisa, eu falo. Eu, às vezes troco as turmas, né, porque são muitas, e acabou que esqueci de mandar para essa aqui. Eu mandei um vídeo de um técnico. Pessoal, em casa, desliga aí o microfone, por favor. Qualquer coisa que você perguntar, eu dou a palavra rapidinho. E tem um técnico pegando uma braquial do paciente, um Scalp 16. É quase a grossura de um dedo, com exagero e tudo. E eu perguntava ao pessoal, e aí, o que vocês acham? Essa é a via, de fato, que você deve utilizar um Scalp 16? Porque, mas a gente vai ver, professor, aí na administração de medicamento. Mas quando você chegar lá, na administração de medicamento, e você já tiver um conhecimento, o mínimo que seja, já é o diferencial. Tem que ter uma noção. E eu expliquei ao pessoal, esse Scalp aqui, você não vai utilizar no braquial do paciente. Geralmente você vai utilizar no paciente, por exemplo, que está hipovolêmico, uma jugular, ou que sim, que você use no braquial, mas em um momento específico. Paciente hipovolêmico. Por quê? Porque ele é grosso e vai facilitar a maior quantidade de líquido no organismo do paciente. Então, são conceitos isolados que vocês não vão ver no dia a dia no curso técnico. É aprendizagem extra. E é por isso que eu falei com a dona Cleide, vamos falar sobre hepatite viral do Santa Bárbara, aproveitar que existe uma programação que às vezes a gente esquece de botar na programação hepatites virais. Não tem para vocês hepatites virais. Não tem. Mas é algo diferencial para a vida. Você vai saber detectar um paciente, se ele paciente de 5 anos. Eu não vou pensar em hepatite B. Porque é um tipo de paciente que é fecal oral. Isso é diferente. E quando você for selecionado, o Chama foi buscar técnico para hemodiálise. Todos os técnicos para seleção eram a mesma coisa. Só tinha o curso técnico. Só isso. Entrevista. Sim. E aí, conhecimento além do curso técnico? Sei. Não tenho. E aí o Anderson está trazendo para Santa Bárbara curso em hemodiálise. Para sair diferencial. Essa é a preocupação que a gente tem tido ultimamente. No MOA. Porque assim, eu vejo assim, é um que é voltar, eu tô certo. Lá onde eu moro, a galera, toda a faculdade, todo mundo começa mais. Em técnico. Então, eu vejo assim, que eu acho que para eles só o técnico já não. Mas você pode ter mundial, para pegar outras coisas. Feridas. Como é o nome?
entra na educação. Hum. A gente vai trazer, eu creio que a partir de agosto, alguns cursos interessantes para agregar. Nós estamos pensando, né? Por exemplo, conhecimento na área cardiovascular, porque vocês vão trabalhar com hipertensão diabético. Talvez noção de medicamento e no final, como 2 módulos, farmacocinética, farmacodinâmica, e no segundo módulo, que seria um segundo dia, por exemplo, a administração de medicamentos. Um pensamento está sendo feito, porque depois eu já estou sabendo que vai ter uma pessoa que vai vir com um aprofundamento maior em relação à administração de medicamentos. Mas se realmente der certo essa questão das noções básicas de farmacologia, que não sei se vai ser em agosto ou vai ser em setembro, porque tem 4 cursos aí bolando para sair, mas se houver, né, a pretensão é de que nesse segundo módulo traga um técnico do regional para explicar por quê. Por que não esse catéter? Por que aquele? Por que essa via? Por que não aquela? Para quando você chegar no estágio, né? Vamos lá, estagiar no hospital fulano e tal. Sabe de alguma coisa? Sei. Aí é diferente. Vocês vão perceber que se você sabe, você vai até tomar a frente da equipe. O enfermeiro que vai acompanhar, toma que o paciente é seu. Né? E você vai se sentir empoderado, não é? Okay? Você está perguntando para aprender, você só vai ficar defendendo. Agora, você está perguntando para aprender e querer menosprezar alguém, De fato. você não é nada. Não vai. E você começa a falar no hospital quando você chegar, quando você tiver, e você vai ser um dia demitido pela direção. Todo mundo já assinou? Beleza, pessoal. Vamos continuar aqui um pouquinho para a gente terminar a parte de promoção da saúde hoje. Então, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, em prática de exercício físico, a gente vai lembrar, por exemplo, das academias da saúde nos municípios que estão lá cheios de mato. Né? Algumas estão cheias de mato, e aí a gente fala porque, na verdade, é para o idoso, né? Mas não existe essa preocupação muitas vezes. E nós sabemos que o diabetes tipo 2 é um tipo de diabetes que, se o idoso tiver uma alimentação, não é aquela alimentação que o nutricionista passou, não. Alimentação básica do dia a dia, sem excesso de massa, sem excesso de doce. E esse paciente ele tem, por exemplo, aquela alimentação do dia a dia dele, o arrozinho normal, com a carne grelhada, tirou o óleo, etc, etc. Mas atividade física, pelo menos 3 vezes por dia, ele pode sair da insulina. Sai. Tipo 2. Não, é porque o arroz integral realmente até a gente não gosta, a gente não consegue comer. Mas, por exemplo, se ela corta fritura, corta doce, de fato, né? Mas o que ela pode ter o doce, porque precisa de glicose, por exemplo, na fruta, né? Numa banana, não pode comer 3 bananas, né? Uma banana e tal. Só... Quanto tempo vai demorar? Não existe um tempo específico, porque é de cada fisiologia. E o que acontece? Eu falei para vocês sobre o mecanismo da insulina no diabetes tipo 2? Mecanismo fisiológico não, né? Isso. Que ela tem obesidade abdominal e tal. O que acontece em relação... Eu não vou falar sobre o aspecto fisiológico da diabetes tipo 2 agora, porque em outro momento a gente vai discutir sobre isso, inclusive, talvez em patologia, ou até no curso. Mas, assim, é muito importante em relação a essa atividade, porque... Teu nome, você falou? Você perguntou? Diana. Porque o que acontece é que a atividade física, o objetivo dela vai ser a manutenção da vasculatura, né? Da passagem de sangue de forma, a gente chama turbulento e... Como é? Turbulento e laminar, ou seja, quando o sangue passa normalmente pelas artérias e veias, a gente fala que é uma vascularização laminar.
Quando, por exemplo, você está com por que o paciente às vezes está com a hipertensão lá em cima? Porque o sangue está passando nas veias e artérias, mas não de forma laminar. Ele está desorientado, batendo tudo quanto é parede. E aí você percebe que aquela pressão alta, porque é justamente a pressão com que o sangue exerce sobre a parede de cada vaso. Então, existe essa desordem fisiológica, e aí a pressão alta, esse sangue começa a bater nas paredes das veias, das artérias, e aí a gente consegue perceber essa desorientação a nível sanguíneo. Então, o que acontece é que o exercício físico, ele vai ajudar justamente para você manter essa circulação laminar e você também conseguir tentar diminuir, se isso é uma das causas, a obesidade abdominal. E, mais uma vez, não é barriga grande, necessariamente. É a gordura mínima que seja localizada no abdômen. Isso vai fazer com que a cascata de insulina seja bloqueada e não consiga levar a glicose para dentro da célula, que lá é o lugar dela, dentro da célula, não na corrente sanguínea. Então, quanto tempo leva? Não tem como se saber. O que vai ver é a questão do paciente. E é por isso que vai ajudar, inclusive, na articulação. O paciente diabético vai cursar lá mais tarde com osteoporose. Porque o fato de ele não fazer exercício físico vai haver, por exemplo, um desgaste a nível ósseo. E esse acúmulo de glicose no sangue vai comprometer principalmente a articulação, porque esse sangue, que está, como a gente fala, grosso de glicose, ele vai comprometer a circulação, principalmente a circulação a nível de estrutura de flexão, né? Então, ela começar a perceber essa melhora em relação à articulação, paciente que você pede para ele agachar, ele faz... Aí você, de repente, pega na mão do paciente, ele consegue agachar mais. Você, de repente, dá um cabo de vassoura ao paciente para ele segurar, ele consegue agachar. Então, assim, você vai perceber que paciente diabético, a depender do tipo de paciente, vai chegar um momento que ele não vai conseguir baixar mais o joelho, porque vai doer toda a articulação dele. Isso é comprometimento vascular, inclusive. Então, não existe assim um tempo. É um exemplo do que aconteceu com a amiga minha, na verdade, a mãe de uma amiga minha. Ela é transplantada de fígado de São Paulo e ela deixou de tomar insulina e hoje ela não toma mais nenhum tipo de insulina. Mas ela já tomou insulina? E já cortou, né? Não tem mais... Ele começou a produzir, só que é assim, eu acho que quando ele está sentado, que ele trabalha sentado, acho que não tem esse exercício todo. Isso. Aí ele botou a tomar insulina porque estava muito mal. Porque aí ele não tem exercício, ele tem comprometimento vascular, e não tem. Continua alta. E a alimentação? Ele mas tem que perceber isso para poder continuar comendo. Porque o cara... Pode ter fator emocional. Se ela tem um diabetes, minha mãe, por exemplo, é diabetes emocional. Por que de emocional que a gente fala? Porque sempre que ela tem alguma surpresa, a diabetes dela sobe. Então, a parte do exercício físico é um dos determinantes para tentar retirar a insulina no diabetes tipo 2. Uma alimentação correta e equilibrada, que nós já sabemos, e aí nós vamos falar a gente traz macronutrientes e micronutrientes de forma geral, só para a gente entender. Os macronutrientes são os 3 principais que nós falamos, que é a proteína, o carboidrato e o lipídio, né, que é a gordura. Todo ser humano precisa de gordura. Todo ser humano precisa de gordura. Por quê? Porque tanto o carboidrato como a gordura, os macronutrientes, que são as proteínas, os lipídios e o carboidrato, são justamente esses 3 macronutrientes que são fontes de energia. Porém, a principal fonte de energia, a primeira, vai ser o carboidrato, que é a glicose. E depois, por segundo, o lipídio. Por que a gordura? Porque imagine você passou o dia todinho, acordou, ia trabalhar, pegava no trabalho de 8 da manhã. Olhou para o relógio, faltava 10 minutos.
Pulou da cama, levantou, mal escovou os dentes, correu para o trabalho e não conseguiu comer. Comeu nada. E como é que eu mantenho, se eu não tenho glicose no sangue, porque eu não me alimentei nada, não recebi glicose essa manhã, como é que eu me mantenho ainda funcionando? E aí, na ausência de glicose, o nosso sistema orgânico, ele vai utilizar a segunda fonte de energia que ele vai queimar, que é a gordura. Né? É por isso que nós falamos que nós conseguimos passar 30 dias sem comer. Não conseguimos passar 30 dias sem beber água, que é a desidratação, e a hipovolemia, ela mata de imediato, né? Assim, imediato porque é uma desidratação generalizada. Só que a gente consegue ficar sem comer 30 dias, por quê? Porque quem tem gordura, você vai ficar fraco, mas os seus sinais vitais vão se manter, porque a fonte de energia que vai manter os órgãos vivos é a queima da gordura que você tem. Tá? Né? Isso. E aí você vai sentir logo no início, você vai sentir tontura, fraqueza. Por quê? Está relacionado ao cérebro. Porque o cérebro, qual é o macronutriente que o cérebro utiliza para manter ativo? A glicose, o carboidrato. Né? Então, a gente precisa de carboidrato para o cérebro. É por isso que a gente diz assim, quem é que quer fazer zero carbo? Vai chegar um momento que você não vai conseguir aguentar. Porque mesmo que você vá buscar carboidrato, mesmo que você vai conseguir alguma fonte de glicose numa fruta, de alguma forma, porque o seu cérebro precisa de glicose. Cérebro é glicose. Líquida. Porque existe aí, no caso, um comprometimento a nível de estômago. Né? Então, dieta líquida, justamente até por um processo fisiológico de bolo fecal também. Quando a gente fala em existência das zonas verdes, é relacionado justamente ao sistema respiratório, e o combate à poluição e à violência, de fato, é um dos fatores de promoção à saúde, relacionado também ao fator educação. Né? Se nós tivéssemos, por exemplo, uma atenção básica efetiva, nós teríamos mais recursos para a educação, por exemplo. Né? E é por isso que existem as brigas para não passarem para os médicos formados no estrangeiro não entrar, por exemplo, no Revalida. Claro, porque se tiver mais médico, os que estão agora vão receber menos, né? Porque não vai poder, por exemplo, dizer, eu só vou 2 dias. Tá bom, então tem médico aqui, entra o outro. Então, é essa briga que ainda acontece. E aí nós também mencionamos em relação à higiene bucal, né? E eu queria ter lembrado, na aula anterior, eu queria mencionar em relação à endocardite bacteriana. A endocardite bacteriana é um comprometimento a nível de endocárdio, que é justamente o músculo interno do coração. E o porquê endocardite? Porque uma infecção de dente pode, inclusive, desencadear a uma endocardite quando você tem infecção de dente, que depois você tem um comprometimento a nível de garganta, você tem uma infecção de garganta, meu dente estava inflamado, o que foi? Estava furado. E nós costumamos fazer, às vezes, assim, né? Quando está furado, e aí, tá um buraquinho, né? E aí fica só aquele chupando aquela forma aí. E aí, sim, já ouvi, né? Aí chama da munganga, né? E aí o que acontece é que depois que tem inflamação de garganta e tal, e passaram-se 10 anos, 20 anos, e, poxa, agora foi problema no coração, como é fazer exame, endocardite bacteriana. A primeira pergunta de paciente com endocardite bacteriana é, no seu passado, tem inflamação de garganta? Todo ano tem inflamação de garganta. Consequência, endocardite bacteriana. Isso. Endocardite, isso. Patologia cardíaca, endocardite. Que ela pode ser, não só, mas ela pode ser em consequência, por exemplo, do problema relacionado à boca. Desde problemas dentários que nunca foi resolvido e que pode levar a comprometimento de inflamação bacteriana na garganta, e a evolução ou a constante inflamação, pacientes que têm todos os anos inflamação de garganta. Cuidado, se for inflamação bacteriana, pode desencadear, depois de alguns anos, endocardite bacteriana, que é comprometimento, inflamação do endocárdio, do músculo cardíaco.
pediu para a gente fazer Aí a gente fez. Quando a gente fez, deu um processo aqui na parte do porque o processo estava com os dentes já esse obsesso e esses dentes ia terminar dando uma ABCD ou alguma coisa. Aí teve que arrancar dois dentes de uma vez só. E encontramos a gente muitas das vezes não dá importância à boca. Oi. E se a inflamação da garganta for devido a, tipo, sinusite, crise alérgica, também pode dar isso? Não, não. Não, vai estar relacionada à infecção na boca no sentido do dente, que pode progredir para infecção de garganta, ou pessoas que têm, não necessariamente inflamação no dente, mas inflamação na garganta. Ah, chegou o inverno, minha garganta inflamou. Se é uma inflamação alérgica, é uma coisa. Não tem bactéria, né, especificamente. Mas aquele paciente, por exemplo, a gente está falando daquele paciente que você abre a boca do paciente e está as placas, né, de pus. E isso aí é bactéria. Isso vocês vão... É informação para vocês enquanto profissional. Diferenciar infecção. Olha, essa é a informação que é da medicina e eu estou colocando para vocês para ter conhecimento diferenciado. Certo. Paciente que tem inflamação, cheguei com garganta inflamada, abri a boca do paciente, tem placa de pus, bactéria. Não tem placa de pus, só vermelha, viral. Toda infecção sem foco de pus é viral, não é bacteriana. Por isso que se você chegar com uma dor de garganta no hospital, inicialmente, só vai lhe dar uma medicação para dor. Não vai dar anti-inflamatório. Por quê? Porque não sabe a origem ainda. E vai dizer, tome muito líquido, evite poeira, para justamente não mascarar o tipo de doença. E aí você... Isso, compus bactéria. Bactéria. É. Tá não, bom, obrigada. Antibiótico mata a bactéria. Oi. Cultura de garganta, né? Sim. Sim. Não. Quando eu falo... Não, sim. Pessoas que, por exemplo, que toma penicilina, que é Bezetacil, para curar a inflamação de garganta, né? Nesse caso, o que acontece, por exemplo, eu, no passado, todos os anos, pelo menos 2 vezes no mês, eu tinha crise de garganta, mas nunca tinha foco de pus. Então, eu sabia que era viral. O que acontecia? Eu tomava amoxicilina, não melhorava. Quando eu tomava uma penicilina, no outro dia, já estava 0, que é a Bezetacil. O meu antibiótico só injetava que resolvia. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, pessoas que teve sífilis, que não sabia, e que fez tratamento justamente de garganta. Só segura isso rapidinho para concluir esse raciocínio. Por exemplo, pacientes que têm geralmente crise de garganta desde a adolescência, se recomenda que esse paciente tome Bezetacil 1 vez por mês até os 30 anos de idade. Todos os meses uma Bezetacil, para que ele não venha desenvolver justamente endocardite bacteriana. E o que acontece? Febre reumática, isso. A inflamação na garganta, ela pode cursar com febre reumática e endocardite. E o que acontece? Esses pacientes que fazem tratamento por longo tempo de Bezetacil, né, que é a penicilina, e que em algum momento foi contagiado por sífilis, isso é um caso real, que eu conheci uma pessoa que ele faz tratamento, um amigo meu, ele faz tratamento justamente para garganta.
O meu inflamava duas, que não era a bactéria que era sem secreção, o dele era placa de pus. O que acontece? Ele tomava para aquela específica, né? Para aquela, para a garganta. E o que acontece foi que quando ele foi doar sangue, foi descoberto que o passado dele tinha sífilis, porque o antídoto da sífilis é a penicilina. Então ele curou duas patologias sem saber, precisando de uma apenas, né? É por isso. Porque quem é descoberto com sífilis, o tratamento é Bezetacil. Professor, Oi. e assim, quem tem dor de garganta direto, tipo, de vez em quando eu tenho, né? Aí tem que diferenciar se é alérgico ou se é viral Sim. para poder Sim. para estar tomando a Bezetacil? Sim, porque se for uma crise de garganta alérgica, vai ter. Qual vai ser o passo? Por exemplo, se é um quarto úmido, se na sua casa tem animal, o que vai ser é se afastar do patógeno da alergia e hidratação. Água, não deixar a garganta ressecar. Esse é o tratamento para alérgico. Agora, quando você sabe, por exemplo, você está com uma dor de garganta um dia, e aí você percebe que lá no final, depois de 2 dias, está bem vermelhada, não tem pus. Então, isso provavelmente vai ser viral. Nesse caso, você vai ter que ver medicação justamente para vírus, que é justamente semelhante ao vírus da influenza, com ser gripa. Então, o que a gente fala? Por isso que não diz assim, o paciente está com garganta. Não, eu tomei azitromicina. Tome também? Não. Porque você não sabe se o dele realmente é bacteriano para tomar azitromicina. Então, se você está com crise de garganta por questão viral, você vai tomar um antiviral, não um antibacteriano. Tá? Então, por isso que tem que saber. O que acontece? Se você está tomando, por exemplo, um antibacteriano, um antibiótico, um antibacteriano, para uma crise de garganta que é viral, quando você tiver uma patologia que trate com azitromicina, seu organismo já vai estar adepto à azitromicina e não vai funcionar. E não vai mais responder à azitromicina, porque já acostumou. Entendi. Mas não faz efeito mais. Porque a Pergunta? bactéria vira uma acho que é macrobactéria, né? Esqueci o nome agora. Como é, Emily? Não entendi. Se eu não me engano, a professora tinha explicado pra gente que quando a gente toma remédio assim, sabe? A bactéria ela fica mais forte. E aí o remédio não dá conta, ela vira uma macrobactéria, se eu não me engano. Não sei se esse é o termo. Entendi, sim. De fato. Quem tem uma o ponto de alergia só. Levado patógeno e hidratação. A garganta ressecada causa também essa irritação. Então, em relação à vigilância médica periódica, nós temos que a importância do pré-natal, justamente com o objetivo de ver má formação, se há uma formação do feto, né? E nós falamos que nesse pré-natal o que é importante não é saber o sexo da criança, mas sim saber se também a mãe tem alguma patologia relacionada à infecção viral, para tentar amenizar essa contaminação do feto, e também a preocupação em relação ao uso do ácido fólico, que é uma das vitaminas para a formação do bebê. Lembrar que, como micronutrientes, ácido fólico e o sulfato ferroso são 2 micronutrientes. Lembrando que o sulfato ferroso, o objetivo dele é manter os eritrócitos vivos. Por exemplo, célula sanguínea, para que a criança, por exemplo, não venha a ser anêmica, ou a mãe não tenha anemia. Sulfato ferroso. O ácido fólico é para a formação do embrião, do feto, na verdade. Então, uma vida equilibrada, a gente fala, implica a existência de equilíbrio físico e emocional, que são interdependentes e indissociáveis, né? Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de equilíbrio físico e emocional, sim ou sim, eles vão estar indissociáveis, ou seja, não se dá para separar esse equilíbrio físico e emocional. Por que a gente fala em equilíbrio físico e emocional indissociável? Se você tem, por exemplo, patologia psicológica, você pode levar a um comprometimento físico, e se você tem um comprometimento físico, por exemplo, você pode levar a um comprometimento psicológico, né? Por exemplo, alguém que levou um choque ou que na serralharia cortou os 4 dedos. Ele pode levar
ele pode levar a uma depressão profunda pela perda dos membros, né? Então, indissociável. Exercício físico, a gente tinha mencionado, né? A prática desportiva frequente e bem orientada, que tem em conta as motivações, a idade e o estado de saúde de cada indivíduo, que é um fator que promove a qualidade de vida. Então, não é só fazer de qualquer forma, depende do objetivo de cada prática. Essa aqui é mais tranquila, alimentação equilibrada, que a gente vai falar, vocês vão ver muito em nutrição isso aí. Já viu? Quem foi que deu nutrição? Simão. Fundamental para a saúde individual, né? Este conceito. Promoção? É porque vocês têm uma disciplina só de promoção, né? É por isso que eu só coloquei poucos slides, justamente, porque deixei uma disciplina específica. Então, esse conceito varia em função da idade, do sexo, da profissão e do estado de saúde de cada paciente. Por que é importante a idade e o sexo em relação à alimentação equilibrada? Por questão metabólica. Ou seja, nós hoje que temos entre 20 e 35 ou 40 anos, o metabolismo é mais rápido. Então, se a gente come doce, esse metabolismo ele é mais rápido em relação à degradação de glicose. Já as pessoas idosas, o metabolismo é mais lento. É por isso que, eu até brinco, chegou nos 25 anos e tem condições, começa a fazer botox. E depois dos 35, o negócio é só cair. Né? Colágeno em pó, colágeno em cápsula, que depois é só ladeira abaixo. Em relação à zona verde, a necessidade do oxigênio, e principalmente para a população idosa, e essa população idosa necessita da fonte verde justamente por questão da possibilidade de dessaturação, por qualquer tipo de comprometimento. Ele morava lá na doença dele, está previsto em todos os sentidos. Aí ele veio morar e a criança. Boa, né? Uhum. Claro. E quando sai barulho, trânsito e tal. E é uma das formas que levam à complicação do paciente com autismo, justamente essa muvuca da cidade grande, né? Ele é muito... Sim, claro. Mas tem paciente... não sei se vocês já viram que ela tem acho que é uma série, não sei como é que chama, ó, que tem... Qual é o nome? Isso, né? É isso. Ali é muito... Agora você vê, é um profissional sensacional, mas muito sensível a barulho, né? Conseguia não. Isso, posso. Ele usa muita fisiologia para entender o funcionamento. Combate a poluição, né? Tranquilo, total. E combate a violência. E aí é interessante falar sobre o combate à violência, porque nós estamos relacionando não combate à violência, uma violência específica, né? Mas uma violência, por exemplo, a ausência de alimento. Gente, é interessante que na segunda-feira, e em relação, quando a gente fala do tipo de violência, a violência alimentar, né? Ou a ausência de alimentação. Segunda-feira, eu saí para... Eu tinha que vir dar aula. Nós tivemos aula quando? Segunda? Terça. Pronto. Então, na quarta-feira, eu saí de casa um pouco mais cedo para resolver umas coisas. Como eu vinha dar aula, eu não tive tempo de voltar e eu fui almoçar na Rio Branco. E almoçando na Rio Branco, me chamou a atenção em relação a como a gente deixa de passar despercebido a violência alimentar em relação a quem não tem condições. Estava almoçando e eu sentei bem no canto da parede, oposto àquela parte do vidro. E aí tinha duas senhoras
e uma mais nova, que eu imagino ser mãe, ser filha de uma das duas, sentou a uma mesa que ficava lateral com vidro. Gente, era incrível. Eu estava no outro lado. Quando eu olhei do lado, tinha um rapazinho moreninho. Eu acho dos seus, tipo, 17 anos, 18 anos. As três pessoas, supostamente a filha e as duas senhoras, almoçando. E assim, tão descontraídos almoçando. E ele por trás, pelo vidro, ele só ficava assim, ó. Tipo, ele olhava. E elas como se não estivessem vendo. Ou fingindo. E eu estava no... Quando eu virei que eu vi, ele me viu. E aí eu olhei para ele, eu fiz, você quer comer? Ele falou, quero. E eu chamei a moça, pedi para fazer uma quentinha e deu para ele. E aí ele assim, ela saiu, né? E aí ele rodeou, tipo assim, eu estava aqui tinha uma parte de vidro também, e ele estava lá no outro lado. Porque quem vem pela Rio Branco, né? Tem que fazer o contorno para entrar pela lateral. E ele saiu de lá, que ele estava na calçada, e depois a menina da Rio Branco falou assim, mas o rapaz que você pediu para fazer a quentinha não está mais. Eu falei, eu acho que ele está deitado. Quando eu passei, eu vi que tinha o papelão. E ela foi lá e falou, realmente tá. Aí ele saiu, ele estava deitado no papelão, ele pegou a quentinha, ele rodeou, chegou na frente, estava aqui na mesa, ele chegou na frente, me agradeceu, e por trás da padaria, ele sentou na minha frente e foi comer, para almoçar. E assim, gente, e aquilo me chama a atenção porque, assim, qualquer pessoa, principalmente em fome, a gente está num dia na correria e tal, e se perguntar, a gente diz, não tenho. E eu acredito muito nessa história da palavra tem poder. Eu sempre digo pro meu irmão é daquele que diz assim, minha mãe fala, isso, não tenho. Eu disse, vai chegar o momento que você realmente não vai ter nada. Né? Porque aí te prega tanto que eu não tenho, né? Então, ver alguém com fome chama muita atenção. Claro que eu sei que não dá pra gente dar comida a todo mundo que a gente vê que está precisando. Isso é verdade. Mas, pelo menos um, né, já faz um diferencial. Pois é. Então, em relação a combater a violência, a gente fala muito na pobreza, que é um dos fatores primordiais. E aí eu trouxe, pessoal, essa frase para a gente refletir, que a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Ou seja, não dá para a gente pensar que vai ser melhor, né, enquanto saúde, se a gente só fica do trabalho para casa, e não pega nem o sábado para dar uma corridinha. Né? Então, que a gente pense em relação a nós mesmos. Tá? Pessoal, valeu, boa tarde, fique com Deus. E o pessoal de casa, por favor, coloca o nome no chat. Nada. Estou em